Bom dia, gente. A casa está enchendo. Domingo de manhã, povo bom de reza, hein? Senta aqui, gente. Então, já foi dito, hoje nós temos uma conversa. O que foi isso aí? Então, recomeçando, que Jesus continue nos abençoando nessa manhã. Então hoje nós vamos tentar fazer aqui uma mesa retangular, onde a gente vai conversar. Então como é que nós vamos funcionar, que nós pensamos? Nós vamos começar aqui, cada um de nós fazendo algumas considerações, sempre em torno do homenageado desses 3 dias, né? Dessa lembrança que nós estamos fazendo do nosso Chico. E vamos continuar conversando aqui e, ao mesmo tempo, recebendo, para quem gostaria de fazer perguntas, nós vamos estar recebendo as perguntas por escrito. Tem papel, né, Leonardo, lá atrás. Papel e lápis lá atrás. Vocês também podem fazer algum sinal. Faz um sinal que a Liele, o Renê lá atrás vão estar colaborando para poder alcançar o lápis e o papel. E aí vocês, por favor, podem levantar e dirigir a pergunta e entregar a pergunta para mim, e eu vou encaminhando para eles à medida que for dando a oportunidade, até juntando perguntas, se for o caso. Então vocês sintam à vontade, seria uma maneira de interagir também. De repente, nesses dias, alguém ficou com alguma curiosidade, sintam-se à vontade para poder perguntar. Então eu vou começar dizendo algo que eu queria ter dito ontem, eu não disse. Esqueci, são tantas coisas, esqueci de um detalhe. E aí, contando esse detalhe, eu continuo evocando Dona Elenir e o Chico. Lá agora, nessa hora, daqui a pouco, lá em Torres, numa cidadezinha próxima a Torres, a gente tem um trabalho assistencial. Eu brinco lá, a gente não tem um trabalho assistencial porque a gente, assim, não é porque a gente quer, não, porque em próximas encarnações pode ser porque a gente quer. Dessa vez é porque nós somos obrigados. Porque Dona Elenir, toda vez que eu sempre morei fora, né? Muito, desde cedo. Fui fazer faculdade fora. E mamãe, se a gente ficasse 2 dias sem ligar para ela, ela ligava para a gente e falava assim: eu tenho filho ainda? 2 dias. 48 horas era o limite. Não chegava a 40. Eu tenho filho ainda? Depois dessa pergunta, se eu tenho filho ainda, a gente, claro, mãe, aquela coisa, ela perguntava assim: o que você colocou no seu baú hoje? Alguns de vocês já ouviram essa pergunta, né? Que ela não perguntava só para os filhos isso, não. O que você colocou no seu baú hoje? Então parece que eu continuo, eu não sou médio não, mas continuo ouvindo ela me perguntar o que você colocou no baú hoje. Então a gente é obrigado. Mas então, nesse momento lá em Torres, daqui a pouco a gente tem o nosso trabalho essencial e no fim a gente faz o 30 minutos com Chico Xavier. Reúne os trabalhadores e fala um pouco do Chico. Aí o pessoal pergunta: para que esse estudo do Chico nessa hora? Eu digo: é para evocar Chico Xavier. É só para ver se ele dá uma olhadinha, né? Olhar por nós. Então, nesse espírito de evocação, rememorando os primórdios da doutrina espírita, eu quero lembrar que ontem eu contei para vocês, eu imagino que a maioria estava, mas pode ser que alguns não estavam ontem. Então eu contei um episódio de uma viagem que a família fez, e num dado momento minha mãe conseguiu fazer com que o meu pai, né, e a família passassem por Uberaba. O sonho dela, isso era no ano de 73, e o sonho dela era conhecer Chico Xavier, criada em lar espírita e sempre tendo Chico Xavier como uma referência. Mas as coisas não funcionaram, porque naquela noite Chico Xavier não apareceu porque estava num compromisso numa cidade próxima e não conseguiu retornar. Então Chico não apareceu, minha mãe volta para casa, isso eu contei ontem aqui, voltamos para o hotel, coloca os filhos para dormir, o marido no quarto, ela vai para o banheiro, se ajoelha no banheiro e chora. Chora dizendo que perdeu a oportunidade de conhecer Chico Xavier e que nunca mais iria conhecer Chico Xavier. Não passa muito tempo, aqui em Niterói, ela recebe um telefonema no mesmo ano, alguns meses depois, perguntando se Chico poderia almoçar na casa dela, porque teve um problema com a pessoa que iria receber.
Chico Xavier em casa, que ele veio receber o título de cidadão fluminense. E então acabou Chico indo lá em casa. Ou seja, poucos meses depois que ela chorou no banheiro, de joelho, que nunca mais veria Chico Xavier vai lá em casa. Isso eu contei ontem. Depois o assunto foi por outro caminho, e eu esqueci de contar para vocês que alguns anos depois, na casa do Chico, em Uberaba, e o Chico tinha essa coisa, quando se fazia um breve silêncio, era difícil fazer silêncio ao redor do Chico, mas quando se fazia um breve silêncio, ele dirigia a palavra a alguém, né? Ele vinha, ele falava alguma coisa, a gente sabe que ele não falava à toa, mas dessa vez ele foi direto. Quando fez aquele breve silêncio, ele falou assim: Helenir, minha filha, e pensar que tantos anos atrás você estava dizendo que nunca iria me conhecer, chorando de joelho, e nós estamos aqui agora conversando e tal. O Chico viu aquela cena, entrou na sintonia daquela cena. Que coisa impressionante, né? Então, esse era o Chico. Dentro daquilo que a gente conversava ontem, desses planejamentos que a gente não consegue nem entender a dimensão, né? E que, como a gente dizia, todos nós estamos de uma ou de outra maneira envolvidos nesse planejamento. Então, essa era a minha contribuição para a gente começar, lembrando desse episódio, contando esse final. E aí eu vou passar a palavra para o Geraldinho, para ele falar o que lhe aprouver. Mas, Geraldinho, se você quiser contar para a gente como é que você conheceu o Chico. Você começou a contar, mas você não contou das cartas que você escrevia para ele e tal. Se você quiser contar isso, se não, conta outra coisa. Bom, pessoal, bom dia. Que Jesus nos ajude a mais um dia de tarefas, lembrando o nosso querido Chico. Bom, começando aqui a falar sobre o nosso conhecimento com Chico, eu sou de uma família pelo lado materno, a família Machado de Pedro Leopoldo, toda ela espírita, desde muito cedo. Dois de meus tios avós, o Zeca Machado e a Adélia Machado, já eram espíritas antes do próprio Chico ser espírita. O Zeca residindo em Pedro Leopoldo e a Adélia em Belo Horizonte. Então, desde muito cedo, criança, eu ouvia as histórias de Chico, e a família é muito festeira, se reúne por qualquer coisa, né, John? E muito alegre, muito unida. E eu, menino, engraçado é o seguinte, de toda a família é muito numerosa, que são a minha avó e os 7 irmãos e irmãs dela. Cada um deles, o Zeca Machado, por exemplo, teve 10 filhos. Então, uma família bem numerosa. Minha avó teve 3 filhos. Minha mãe era a única da família que não era espírita. Quer dizer, eu fui sorteado. E por isso mesmo, quando me encontrava com eles, eu tinha aquela avidez de saber dos casos de Chico Xavier, e não tinha outro assunto senão Chico Xavier. A bondade do Chico, né? A caridade dele, especialmente o cuidado e o carinho do Chico para o sofrimento. Alguns de meus familiares tinham passado por provas muito difíceis, especialmente minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo, que em 1941 perdeu um filho de 18 anos, William, tendo uma gangrena na perna, uma morte muito dolorosa, muito lenta, e que a fez sofrer era o filho caçula. Depois Chico recebeu 33 mensagens dele ao longo dos anos. E Chico tinha um carinho tão grande, ela já residindo em Belo Horizonte, e ele em Pedro Leopoldo, e ele ia semanalmente no cemitério em Pedro Leopoldo, orar na sepultura do William. Não somente cuidava das flores da sepultura, como também colhia as flores da sepultura, secava-as e fazia cartões, manuscritos e também desenhados por ele, que ele enviava para Belo Horizonte para consolar minha tia Adélia.
Então são esses exemplos que não tem preço, não é? Imaginem só que Chico, já a essa altura, já era aquele homem conhecido, cheio de atribulações, cheio de compromissos, tanto profissionais na Fazenda Modelo, quanto espíritas no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E mesmo assim ele arrumava tempo para isso, escrever cartas lindas, lindas. Aquela carta que o Laércio mostrou, poética, não é? Aquele dom de materializar imagens maravilhosas do seu sentimento verdadeiro de amor e fraternidade. Realmente ele tinha esse dom. Nós temos também várias dezenas, centenas de cartas para vários familiares nossos nesse sentido. Então vocês imaginam, eu criança, minha mãe não era espírita, a família dela toda era, e eu então bebia nessa fonte. Pelo lado de meu pai, família católica, apostólica, romana. Todos eles muito católicos, exceção de meu pai, que não ia à missa, não ia à igreja. Então nós em casa, eu não tive nenhum tipo de educação religiosa. Eu não tinha nenhuma ideia de quem era Jesus. Era zero. Eu não fui nem batizado. Eu não fui nem, não recebi nem a primeira comunhão, que seria o que é natural, né, dentro da tradição em Minas Gerais. E por isso mesmo fiquei encantado com esse homem diferente que eu ouvia contar sobre ele, queria conhecê-lo pessoalmente, até que com 14 anos de idade eu passei a escrever pequenas cartas para ele. E eu pensava assim, ele deve ser tão ocupado, não é? Que eu não vou nem me dar o trabalho de me identificar. Eu assinava essas cartinhas, de vez em quando que eu mandava, como um amigo, expressando a minha gratidão pelo que ele tinha sido na nossa família, mas também não mencionava qual família era. Mandava, eu sabia a caixa postal 56, Uberaba, Minas, né? A gente mandava aquilo. Para mim era uma forma de expressar a minha gratidão ao Chico. E aí, quando, em 1981, minha tia-avó, minha tia-avó Nair, residente em São Paulo e trabalhadora do Centro Espírita União, da Nena Galves, me telefona e fala assim, Geraldinho, você tem tanta vontade de conhecer o Chico, ele está vindo aqui a São Paulo, vai lançar 2 livros aqui no céu, que é a comunhão, né? O Centro Espírita União de São Paulo. E eu vou trabalhar nesse lançamento, você venha para cá, para São Paulo, que eu te coloco do meu lado, você vai trabalhar ao meu lado, e assim você vai depois conhecer o Chico. Então, não precisa dizer que eu estava lá no dia seguinte, correndo, fui, era um sonho conhecer o Chico, e chegamos lá bem cedo no centro, tipo umas 6:30 da tarde, a reunião começaria às 8 da noite. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. O Centro Espírita União é dos maiores centros de São Paulo. E o Chico chegou pontualmente às 8 horas. Só que eu fiquei a uns 3 metros de distância dele, sentado na mesa. Era uma mesa mais comprida, bem mais comprida do que essa. Mais ou menos aqui tinha uma abertura na frente do Chico, uma cadeira onde ele se sentou. E eu aqui a uns 3 metros de distância, eu e Tia Nair. A gente trabalhava recebendo os livros, abrindo os livros e carimbando os livros e passando adiante, né? Colocando o papelzinho do nome da pessoa que queria o autógrafo para facilitar a tarefa para o Chico. E já daí eu fiquei muito impressionado pelo seguinte, a gente vê muito lançamento de livro, né? Com todo respeito a todo mundo que lança livros, mas a pessoa sentada, de cabeça baixa, eu sei que é muito trabalho fazer autógrafo. Às vezes a pessoa nem levanta o olho para olhar quem está pedindo um autógrafo, né? E o Chico fazia questão de se levantar para cada pessoa. Ele não ficava sentado, ele se levantava, cumprimentava a pessoa, olho no olho,
sentava-se para autografar. Terminando o autógrafo, terminando o autógrafo, ele se levantava para entregar o livro. E as senhoras que estavam à direita dele estavam todas trabalhando nas rosas, que ele fazia questão e pedia a elas que, com o alicate, tirasse os espinhos das rosas. Para quê? Para que os espinhos das rosas não machucassem a mão de ninguém. E eu achei aquilo extraordinário, que era um senta, levanta, beija e abraça e conversa e ri, dá risada, porque o Chico era aquela alegria em pessoa, e senta de novo e autografa, e levanta e dá rosa. Gente, a reunião começou às 8h. Quando chegou às 4h, e o Chico não parava nessa função, né? Eu, que tinha 19 anos, já estava cansado. Só de vê-lo nessa função. E aí, ele, às 4h, o Galves, presidente do centro, chega no ouvido de tia Nair, que estava ao meu lado, e fala assim com ela: não, Nair, não para de chegar gente. Eu já mandei fechar os portões. E a tia Nair deu uma risada e disse: você falou com o Chico isso? E ele disse: não, nós não vamos falar com o Chico, porque se falar com ele, ele não deixa. Aí a tia Nair falou assim: vamos ver se ele não sabe então, né? E não demorou 3 minutos, eu estou vendo o Chico já a 3 metros de distância, ele vira-se assim para nós e faz assim: Galves, meu nego, dá uma chegadinha aqui. E o Galves vai lá, e ele, no ouvido do Galves, fala assim: ô, meu nego, faça o favor de abrir os portões, porque enquanto tiver uma pessoa na fila para as nossas atividades, eu aqui estarei para abraçá-la. Que lição, né? Por isso que eu digo que a disciplina do Chico era só no início da tarefa. Não tinha hora de terminar. A hora de terminar era quando a necessidade acabava, não é? E assim aquilo me emocionou muito, e a reunião ainda durou mais 3h30. Então, às 7h30 desse dia, 14 de outubro, para o dia 15, quer dizer, 14 foi à noite, isso já era dia 15 de outubro de 1981, já tinham só 10 pessoas na fila ali, os últimos dos moicanos. Minha tia Nair então me cutuca e fala assim: agora, como você trabalhou, vai ter o salário da paz. E o salário da paz, segundo o Evangelho, vai ser conhecer Chico Xavier. Vem cá que eu vou te apresentar ele. Então nós levantamos da mesa e entramos na fila. Literalmente eu fui dos últimos. E quando antes dela falar o nome, não é? Chico, esse aqui, ele falou assim: Geraldinho. E eu fiquei em estado de choque, né? Eu já te esperava há algum tempo, meu filho. Agora tem 2 coisas sobre você que eu nunca entendi. Eu fiquei congelado, né? Sim, agora. Estou perdido, né? Estou perdido. Para não falar outra coisa, né? Eu fiquei literalmente congelado. E ele então falou assim: olha, você me escreve cartas tão lindas que me fazem tão bem, mas eu nunca entendi 2 coisas em você. Um detalhe: ninguém na minha família sabia que eu escrevia cartas para o Chico. Ninguém. Tem 2 coisas que eu nunca entendi em você. Primeiro lugar, por que você nunca as assinou? E de fato, eu só assinava um amigo. Em segundo lugar, por que você nunca colocou o remetente para eu poder te responder? Eu não falei uma palavra, eu só chorei. De tanta emoção que aquilo me deu, né? E ele então, muito alegre, estava também uma prima chamada Regina, a filha de tia Nair, a Valéria, e ele vira-se para as senhoras que estavam ao lado dele e fala assim: olha, vocês vão me desculpar, mas para os netos da Carmen, minha avó já tinha desencarnado há alguns anos, para os netos da Carmen, tinha sido colega dele do grupo escolar de Pedro Leopoldo, eu não posso dar uma rosa só. Ele pegou uma braçada de rosas, me entregou
um buquê de rosas, pegou outro, entregou para minha prima Regina, e assim foi o nosso primeiro contato com Chico. Aí ele falou assim: ô meu filho, vá a Uberaba conhecer nossas tarefas, daí a 15 dias eu estava lá. Bom dia a todos. Primeiro, é uma surpresa para mim estar aqui. Quem combinou não me avisou. Esqueceu, um detalhe. Segundo, eu estava o final de semana inteiro pensando assim: bom, vamos ver o que sobra de assunto, porque ele marcou 2 palestras para mim sobre o Chico, amanhã e quinta-feira. Então eu fiquei resgatando algumas memórias para as palestras. Então, falaram disso, vou ter que substituir. E aí eu separei as coisas que eu ia falar amanhã de manhã. Aí Leonardo me avisa: você vai sentar ali na mesa, que eu não estou sabendo. Então eu já não sei mais o que eu vou falar na palestra de amanhã. Vou falar hoje de uma vez. Pode ser que nem todo mundo esteja aqui. Mas lembranças do Chico, né, são sempre muito emocionantes. Na verdade, essas minhas primeiras palavras aqui foram para poder me recuperar da emoção que Geraldo passou. E daqui para frente, da frente, a gente vai segurando a emoção, mas a gente olha para o rostinho de algumas pessoas enxugando lágrimas e fica mais difícil. Então, estou tentando ainda me recuperar dessa abraçada de rosas que o Chico dá, mas é assim que a gente sentia mesmo. E mamãe, todo aniversário aqui da casa, né, desses 29 anos, mamãe começou lá atrás, e a gente permanece essa ideia de entregar rosas. Muitos de vocês receberam rosas aqui no aniversário da casa esse ano, porque a gente aprendeu isso lá com o Chico, né? E o trabalho das rosas começa cedo para tirar todos os espinhos, porque a gente não pode deixar de fazer o que nós aprendemos. Como é que a gente vai deixar espetar a mão de alguém, né, com as rosas que a gente dá com tanto carinho? E rosa sempre foi uma presença constante na vida do Chico. A gente lembra das histórias das formigas nas roseiras do Chico, e ele lá conversando com as formigas para que pudessem se afastar antes do Vivaldo colocar o pó de broca lá para matar aquelas formigas todas lá. Vão embora, porque senão amanhã vão colocar veneno aqui para vocês. E lá ia as formigas, a maioria foi embora, e diz ele que ficaram algumas subversivas, né, que teimaram em ficar. Mas assim, para falar de casos do Chico, né, durante muitos anos, eu achava que eu não tinha o direito de falar dos meus casos com o Chico, porque achava que de alguma forma aquilo era pessoal, que eu não deveria contar os meus casos, que eu não deveria me envaidecer com meus contatos com o Chico. Mas depois a gente se tocou, se cada um não contasse as próprias experiências, ninguém saberia nada do Chico. Então a gente tem que contar as nossas experiências. Se ainda nos envaidecemos com isso, é problema nosso, né? Coisas que nós temos que resolver conosco mesmo, e não omitir as informações. E a minha primeira lembrança do Chico, muito fugaz, foi lá em casa quando o Chico foi, porque eu tinha 5 anos nisso. Então, que lembranças que a gente consegue manter com 5 anos de idade. Mas eu lembro do grande movimento na casa, eu lembro dessa questão que Laércio contou já na segunda vez, do Chico ficar com cobertor de um, travesseiro de outro. Disso eu lembro ainda, eu abraçando a minha coberta, que era o que tinha ficado com o Chico. Então eu lembro dessas histórias, mas de forma muito, muito distante na minha memória. Mas a impressão mais forte, a primeira impressão mais forte que eu tenho do Chico, foi quando a gente foi para Uberaba. Mamãe foi me levar em Uberaba. E mamãe, naquela época, ia de ônibus. A gente pegava o ônibus aqui na sexta-feira à noite, né, e chegava lá no sábado, nas primeiras horas. Eram 12 horas de viagem mesmo. A gente pegava o ônibus por volta das 7 horas da noite na rodoviária do Rio, e mais 12 horas, 7 horas da manhã estávamos chegando em Uberaba. E o nosso primeiro compromisso era no Abacateiro, né? Almoçava com o Chico, depois ia para o Abacateiro.
E eu ali, quando eu na rodoviária, eu falei com a mamãe que aquele é um dos dias mais felizes da minha vida. A mãe, que sempre imagina na frase dos filhos as melhores coisas, achou que era porque eu estava indo conhecer o Chico Xavier. Mas eu estava adorando a história de pegar um ônibus de madrugada. Essa era meu grande barato, usando uma expressão da época, né? Então, assim, mãe, isso é muito legal. A gente acordar no meio da noite e comer misto quente naquelas paradas do ônibus, aquilo é sensacional. Né? Chocolate, Toddy quente, né? Desculpa a propaganda, né? O merchandise aqui. Mas era Toddy quente, misto quente, às 2 horas da manhã. Aquilo era sensacional, eu não perdia uma parada. Acordava, lá estava eu naquelas paradas do ônibus para isso. Chegamos lá em Uberaba, né? E o primeiro momento que eu lembro é lá no abacateiro. E era o abacateiro mesmo, né? Porque não era mais o Pássaro Preto que muitos conheceram. Era exatamente embaixo do pé de abacate. E ali ele, Chico, colocava uns bancos, não eram bancos confortáveis não, porque o Chico tinha a ideia exatamente disso, que quanto mais simples a casa espírita, melhor. Então quem conheceu o grupo da prece, sabe que ali o que era simplicidade, o que era calor, o que era ficar em pé. Leonardo falava disso outro dia, 6 horas em pé, 10 horas em pé ali. Estou do lado do Chico. E eu, obviamente, no colo da minha mãe, ao lado do Chico. Né? Porque Chico era o evento que a gente tinha ido buscar lá em Uberaba. Então eu queria saber tudo, ficar perto daquele homem. Essas lembranças eu tenho muito forte. E ali, Chico lia uma passagem do Evangelho de Jesus, que geralmente girava em torno da paciência. E no capítulo que fala da paciência no Evangelho, fala também da necessidade do perdão, como é que a gente vai desenvolver a paciência se a gente não desenvolver o perdão. E cada pessoa falava ali de 3 a 5 minutos, sobre essa passagem, sobre algum caso. E naquele momento, vendo as pessoas falando, e meus pais falando também, eu pensei, será que quando eu for grande, eu vou poder falar aqui? Passou aquela ideia pela minha cabeça. Eu tinha nessa época, gente, 7 anos. E eu pensei exatamente isso. Depois que a última pessoa falou, o Chico virou para minha mãe e falou assim, Helenir, será que o Fábio gostaria de falar alguma coisa? Foi quase como a surpresa de hoje, falar assim, você vai sentar na mesa, né? E aí eu fiz ali a minha primeira palestra espírita, onde eu disse assim, como era o perdão, foi o que mais me impressionou ali, até porque de paciência, com 7 anos eu não saberia dizer. E eu falei assim, que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Foi a minha primeira palestra espírita. Acabou. Então, acabou. Né? Nem o assim seja eu falei. Falei tudo. Falei algo que realmente nós precisamos conviver até hoje. Um poder de síntese total. Né? Falar exatamente o que precisavam ouvir. Eu não lembro o que os outros falaram, mas eu lembro direitinho o que eu falei. Então a minha síntese foi boa. E ali, mas aquilo eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Foi feita a prece, interrompia-se ali aquele trabalho com a prece, e a gente andava algo em torno de uns 10 a 20 metros, onde o Chico se postava atrás de uma bancada, era uma madeira, uns cavaletes, onde ele ficava ali recebendo as pessoas vinham naquela fila gigante, que eu não conseguia imaginar o fim daquela fila, passavam pelo Chico, beijavam a mão do Chico, e em retribuição o Chico beijava a mão daquelas pessoas, pegava ali uma nota, que naquela época devia ser um cruzeiro, né, recebia aquela nota, e depois, as firmas de Jesus, e depois passava e recebia o pão, aquele compromisso desde 10 de julho de 27, que o Chico havia assumido com Isabel de Aragão, de levar os pães, né, distribuir alimento para aquelas gentes peninsulares, irmãos, né, aquelas gentes peninsulares. Então aquele era um compromisso que o Chico manteve a vida dele inteira. Então as pessoas passavam, cumprimentavam o Chico, pegavam dinheiro com o Chico, seguia, pegava o pão e lá iam embora. E eu percebi que o Chico, para algumas pessoas, dava um cruzeiro e para outras dava 2. Gente, isso não é justo. Por que umas pessoas, e ali eu absolutamente atento a qualquer movimento, eu percebi isso e falei, isso não é justo. Por que algumas pessoas recebem 2 e outras recebem 1?
E aí ele vira para a mamãe assim, né? Olha para baixo, para aquele cotoco de gente, e olha para a mamãe e diz assim: sabe, Helenir, algumas dessas senhoras estão grávidas, outras os maridos estão em casa e não puderam vir, e aí eu dou 2 cruzeiros. Aquilo me apavorou, porque eu tive certeza que em menos de 10 minutos o Chico tinha lido meus pensamentos 2 vezes. Isso traumatiza uma criança. Geraldo fala dessas questões, e eu lembro, eu falo realmente, não é em tom de brincadeira que o traumatizou, porque depois o Chico tinha uma característica, onde eu estivesse, no meu período de infância, de criança mesmo, onde eu estivesse, ele me procurava para segurar a minha mão. Não era o mérito meu, claro que não, mas o Chico sempre foi cercado de muito ciúme. Então, se desse a mão, se abraçasse um adulto e não abraçasse outro, aquilo seria um problema. E o Chico não podia dar 20 mãos para 20 pessoas, porque ele não tinha essa quantidade de mão. Então, o que ele fazia? Ele segurava a mão de uma criança. De criança a gente não tem tanto ciúme assim, porque é bonitinho, tá lá. Então, eu era o protetor do Chico. Alguns têm cadernos, outros têm capacidade de proteger. Enfim, cada um faz o que pode na sua jornada pela terra. E ali eu ficava de mão dada com o Chico, mas eu lembro, gente, quando eu dava a mão para o Chico, eu começava a rezar. Porque se ele fosse ler meu pensamento, só pegava prece. E eu lembro que eu rezava muito enquanto eu estava de mão dada com o Chico. Por isso que eu digo que era um trauma, porque eu lembro exatamente dessa sensação. Se eu pensar eu fico pensando assim, que bobagem que eu poderia pensar com 7, 8 anos de idade. Não sei, mas eu tinha pavor disso. Então eu segurava a mão do Chico e falava: se ele pegar algum pensamento meu, vai ser prece. Eu queria enganar o Chico, eu queria enrolar ele. Então isso me acompanhou durante muito tempo. Dava a mão para o Chico e aquela mão saía com cheiro de rosa tão grande. E meus irmãos e minha mãe queriam rezar, e eu não, cheirar a minha mão, e eu não queria deixar de cheirar a minha mão. Porque aí já tinha passado a prece, então o egoísmo já tinha voltado. E eu falava assim: como é que eu vou compartilhar o cheiro do Chico com os outros? E a mão ficava muito tempo com cheiro de rosa, era algo impressionante. Então essa era a minha minhas primeiras lembranças do Chico. Era exatamente essa minha primeira palestra. E esse meu primeiro contato com essa capacidade do Chico de ler pensamento, que não era fácil realmente, né? Era coisa para se pensar e se refletir, e até hoje a gente tem e vários casos desses chegaram. E depois a gente conta mais, que eu tenho que deixar alguns para segunda-feira e para quinta também. John, por favor. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Ontem, que ambiente ontem, não foi? Uma casa, os irmãos, isso aí está me chamando a atenção, a afinidade da família Meireles, sem nenhuma competitividade. Cada um querendo ser mais amigo do que o outro. Olha... Não me lembro de ter conversado com Helenir e Lineu, mas eles devem estar, sem nenhuma brincadeira, felizes por esse ambiente fraterno. Ontem um ambiente muito fraterno, eu e o Geraldo estávamos conversando, um ambiente muito agradável. Aliás, falar do Chico é agradável, né? O nome, que sonoridade, né? Chico Xavier, que sonoridade. Eu também, partindo desse início de ter conhecido o Chico, por volta dos meus 14, 15 anos, eu tive, e isso eu coloquei no primeiro trabalho, alguns sonhos recorrentes. O meu sonho com o Chico, sem nunca ter conhecido nessa existência, nos meus 14 e 15, eu sonhava que ele estava numa esquina, acenando para mim, sorrindo, como que me chamando. Eu corria para aquela esquina, ele não se encontrava mais lá. Ele estava em outra esquina. E nunca que eu conseguia encontrá-lo. E ontem eu relatei o primeiro encontro na casa da sua irmã, Cidália Xavier. O que eu lamento
é de não ter aproveitado tantas oportunidades. Eu não imaginava, confesso a vocês, quem era Chico Xavier. E relatei no segundo trabalho um caso que ele me contou na sua última residência em Pedro Leopoldo, onde hoje é a casa de Chico Xavier, falando sobre o livro Nosso Lar. Isso foi falado, nós conversamos durante 1h30, somente nós dois, durante 1h30, por volta de 1984. E na época, eu já deveria ter colocado no papel aquela descrição, porque foram muitas informações. Mas eu saí encantado, parece que eu estava pisando em nuvens. O Chico nos dizendo que quando ele estava escrevendo o capítulo Bônus Horas, ele achou que estava sendo mistificado. Não era possível aquilo. Esse espírito chamado André Luiz era um farsante. E prejudicou, inclusive, o andamento da obra. Interrompeu durante 15 dias. Ele me dizendo, André Luiz e Emanuel, percebendo que poderia prejudicar o andamento do trabalho, falou com ele que levaria, numa data determinada, Chico Xavier para conhecer a cidade de Nosso Lar. Posteriormente eu vi 2 ou 3 relatos semelhantes ao que eu coloquei. E marcou um horário, quarta-feira à noite, ainda dizendo assim, dizia assim, o Chico nos dizendo, que o André Luiz e Emanuel me falaram que eu não deveria me alimentar muito, e eu me lembro, deveria deitar em decúbito dorsal, de costas para a cama, evitando qualquer estrangulamento da região do pescoço. E ainda pediu para colocar algumas almofadas debaixo do joelho, para evitar a extensão da lombar. Olha para você ver. E aí o Chico falando, ele deslocou e aguardou os 2 benfeitores. E eu naquela ingenuidade, mas você sabia que você estava desdobrado? Como eu estou conversando com você aqui agora, meu filho. Não estava entendendo, um desdobramento para ele, natural. E para nós, inusitado. Aguardou no horário determinado. E ele não soube dizer se eles caminharam ou deslizaram. Pela rua de São Sebastião, ele morava onde hoje é a funerária, saíram ali pela rua e caminharam para a rua principal, em frente à matriz principal de Pedro Leopoldo. E o André disse assim para ele, a partir de agora, você não precisa conversar com a palavra falada. Pensa que nós conversaremos. Então deslocaram, ou deslizaram, ou caminharam, não saberia dizer, e esperaram um veículo de transporte. Gente, eu confesso a vocês uma coisa, eu sou muito desconfiado. Se o Chico não tivesse contado este caso, eu não colocaria, eu não teria coragem. E vocês têm todo o direito de duvidar, porque eu fiquei impressionado, e ele contando isso em detalhes. Então, esperou um veículo, e para minha surpresa, ele descrevendo, um veículo aterriza, como esses aviões, mas eu não sei como foi essa aterrissagem, ele aterriza na rua Comendador Antônio Alves. E o Chico descreveu o veículo, falando que ele tinha uma forma de um cisne. Onde eram os órgãos do cisne, eram janelas, como num avião comum, e onde estavam os olhos, era onde estavam os pilotos daquela aeronave, daquele aeróbus. Vamos colocar um aeróbus externo, porque ele descreveu um aeróbus interno na cidade. Entraram os 3, com as 3 últimas vagas disponíveis, e o André pergunta mentalmente, o que aquelas pessoas estavam fazendo ali? Emanuel e André Luiz respondem que muitos iam para tratamento na cidade, sempre acompanhada por um amigo ou benfeitor, e alguns iam para instruções, e que eles seriam os últimos ali
e a nave se dirigia à cidade. Ele descreveu que o avião comum na Terra, para adquirir a altitude, ele faz um movimento mais longo. Este não, era um movimento espiralado. A sensação que ele teve é que fazia esse movimento. Mas eu perguntei lá fora, eu falei, não dava para ver, apesar das janelas. E ele disse que esta viagem, na impressão dele, durou por volta de 40 minutos. De Pedro Leopoldo à cidade de Nosso Lar, a impressão dele. E que de repente, sabe quando a gente pega um pato de plástico, afunda ele na água e solta, ele sobe e depois se acomoda? Ele teve essa sensação. Quando ele olhou na janela, era água. O que parece incrível, e o André Luiz, ele usa o mar do oxigênio. Para os habitantes de Nosso Lar, a sensação é que nós estamos debaixo d'água. E várias vezes nas obras, inclusive no livro Os Mensageiros, o André descrevendo que os encarnados é como se fossem aqueles personagens usando aquelas antigas roupas de mergulho, escafandro, pesadas, lentas, caminhando no fundo dos oceanos. Então se acomodou, e este objeto, vou chamar desse aeróbus, esse objeto, deslocou na horizontal por volta de 1 quilômetro e parou num porto, onde o comandante desse transporte disse assim: a partir de 1h30, todos aqui novamente para o retorno. Então, cada um com as suas tarefas. Antes de entrar na cidade, ele fez uma observação que o André também já coloca isso em livro. As plantas da cidade, antes da entrada, antes do muro, daquele muro, as plantas, elas irradiavam luz. As árvores irradiavam luz. E aí diz o André, ou Emmanuel, que durante o dia absorvem a luz solar e durante a noite emitem luz. Imagina que jogo de luz. Numa colônia na periferia do umbral, né? O Nosso Lar é uma colônia na periferia do umbral. E o André disse, ou o Emmanuel, eu não saberia dizer agora, depois de tanto tempo, que o Chico não teria autorização para visitar a governadoria, que era a parte central daquela cidade. Ele só teria permissão para ir numa chamada que nós chamaremos aqui de zona hospitalar, no Ministério da Regeneração, no Santuário da Bênção, que era um dos hospitais, uma das alas lá desse quarteirão hospitalar. E ele, quando ele entrou nesse hospital, além de ver muitos doentes, ele observou uma coisa curiosa: a lâmpada, ela tinha um formato de coração. E ele pergunta mentalmente por que durante todos os dias, às 18 horas, os enfermos que não poderiam partilhar daquela oração coletiva, todos os dias às 18 horas, recebiam os passes, as vibrações através desta lâmpada. Vou chamar de uma lâmpada. E aí o André explicou o processo do bônus horas, a cada hora trabalhada, um bônus adquirido, explicou a estrutura da cidade e retornaram. E eu falei com ele, mas o senhor, ou você, como disse o Geraldinho, tem hora que a gente falava senhor e você, mas você, quando voltou para o corpo, se lembrou de tudo? Como eu estou te dizendo aqui, meu filho. Isso aconteceu por volta de no início da década de 40, 42, 43. E é curioso, né? Os desdobramentos, a gente não esquece, né? Diferente do sonho comum. Então isso me chamou muito a atenção, e eu volto àquela pergunta: que homem é este? Que leitura é essa? E naturalmente ele deve ter observado muitas coisas que ele não poderia nos dizer. O que eu lamento é de, naquela época, vocês viram as bobagens que eu cometi ontem com Chico Xavier,
Eu não imaginava. E só para finalizar, sobre essa questão de leitura do pensamento, eu falei que ele errou comigo. Eu estava lá fora, desejava entrar e ele me deixou lá fora. Ele deve ter pensado assim, aquela mala vai ficar lá fora. Mas tem uma outra. Eu ia com meu dinheiro contadinho para Uberaba. Já falamos sobre isso. E eu contava muito com o almoço no sábado. Da Dinorá, aquele franguinho da Dinorá no sábado. E eu comia bem. Que não acabava nunca. Que não acabava. Aquilo era uma multiplicação, né, dos frangos ali, né? E eu estou esperando o convite para ser convidado naquele sábado. E, lamentavelmente, ninguém me convidava. Eu fui educado para não ser tão grosseiro, mas eu comecei a apelar. E falei assim, nossa, que cheirinho gostoso. Dando umas diretas, umas indiretas. E ninguém, nem o Eurípides, e muito menos Chico Xavier. E eu pensando, eu confesso que eu passava perto dele. Falei, Chico, me ajuda aí, filho, porque o negócio está bravo. Se não tiver isso aqui... Gente, não me convidaram. Fui para o parque de exposição que tem ao lado, que não tinham aquelas grades naquela época. Eu falei, bom, ele falou assim, meu filho, então, você retorna aqui mais ou menos 4 horas da tarde, que tinha um lanche, normalmente tinha esse lanche. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Fui lá para esse parque de exposição. Renata ri quando eu conto esse caso, mas é verdade. Era tempo de manga. Era tempo de... Hã? Pois é, mas eu não tinha dinheiro para nada. Eu fui para lá, eu falei assim, ô dona Mangueira, eu sabia daqueles casos do Chico com o Jatobá, Falei, dona Mangueira, você colabora aí porque o negócio não está fácil. Era tempo de manga e estava ventando. Então 2 mangas ali, olha, me ajudaram a retornar às 4 horas da tarde, que tinha um lanche. Mas aí eu descontei no lanche. Aí eu me abasteci até para o dia seguinte. Quer dizer que a mangueira lê pensamento também. Deixa eu começar aqui. Fala. O Geraldo e o John podem responder. O movimento espírita adora dizer que o fulano foi a reencarnação de ciclano. Os antigos diziam que Chico, em reencarnações, foi a reencarnação das médios que trabalhou com Allan Kardec na codificação. No movimento espírita atual, dizem que Chico foi a reencarnação do próprio Kardec. Vocês têm opinião sobre tais declarações? Já tem outra, então vou emendar. Tem uma outra pergunta de quais são as evidências que levaram a concluir que Chico era a reencarnação de Allan Kardec. Então a gente pode emendar com essa e passa para o Geraldinho falar desse assunto. Que foi falado ontem, né? Mas pode fazer um resumo breve. Fazer resumo de 2 dias. Não tá. Um resumo de 2 dias, pode? Alô, estão me ouvindo? Não? Bom, é preciso que... Ontem eu falei nisso. É preciso que se entenda o seguinte. No início da tarefa de Chico, em Pedro Leopoldo, e também quando ele se mudou para Uberaba, a tarefa estava a pleno desenvolvimento e não seria possível a Chico Xavier, mesmo que ele o soubesse, há quem pense que ele ainda não sabia, mas eu sou de opinião que ele já sabia, não seria possível a ele assumir, mesmo com amigos próximos, que ele era a reencarnação de Kardec. Por quê? Para não atrapalhar o próprio desenvolvimento da tarefa dele, Chico Xavier. Então, é possível que ele tivesse dito a algumas pessoas próximas de Pedro Leopoldo, alguns primeiros biógrafos, que ele fosse uma médium ligada a Allan Kardec, mas isso num sentido claro de desvio de atenção. Essa é a minha hipótese. Desviando o foco das preocupações.
Mas já Ranieri, muito argutamente, coloca a questão numa das biografias primeiras dele, suscitando a possibilidade de Chico ser Allan Kardec, né? Ranieri foi o primeiro que escreveu a esse respeito. Há também escritos dele no Reformador, colocando claramente que Chico Xavier era muito mais do que se pretendia ou se imaginava que ele fosse. Isso está no Reformador da década de 30. Então, mesmo que Chico tenha se apagado, a sua própria luz e a sua própria obra foi se impondo ao longo do tempo, não é? E é claro que há informações contraditórias, principalmente entre pessoas que não conviveram tanto assim com ele, como se pretende dizer no movimento espírita, não é? Algumas dessas pessoas, inclusive, o Chico rompeu o seu relacionamento, o seu contato, rompeu e ficou vários anos, 15, 20, até 30 anos sem receber. E é claro que isso não é do conhecimento de todo mundo, porque isso é da intimidade de Chico Xavier, né? E uma das razões pelas quais ele rompeu com certos amigos era justamente essa tendência de se atribuir a ele uma série de reencarnações que ele próprio, Chico, negava, não é? Há uma outra pergunta aqui, eu vou emendar essa pergunta com outra, porque diz também ao mesmo assunto. Sobre Alcione Célia, a notícia sobre a reencarnação dela, qual a relação dela com o Chico? Há, inclusive, livros falando que Chico seria Alcione e que Chico seria Célia. E não é. E nós temos a prova que não é. Por quê? Porque nos guardados que eu mencionei ontem da família Joviano, se revela, né, nas psicografias do próprio Chico Xavier, se revela que o espírito de Célia é o mesmo espírito de Alcione, não é? O personagem principal da obra 50 anos depois é o personagem principal da obra Renúncia, que reencarnou 1500 anos depois para resgatar aqueles elementos familiares que estavam ali na Terra e que muitos deles não tinham, infelizmente, evoluído o bastante. Pois bem, em 1949, isso está no livro Sementeira de Luz, e está também no livro Colheita do Bem, tem aí na livraria, o próprio espírito de Neio Lúcio vai dizer, em algumas ocasiões, 3 ou 4 ocasiões, o seguinte, que numa das mensagens ele diz: eu estou me preparando, ele, Neio Lúcio, nos 50 anos depois, qual a relação dele com Célia? Ele era o avô de Célia, não é? Então ele escreve através do Chico: eu estou me preparando para me elevar a meio caminho do mundo espiritual superior, onde Célia reside, para me encontrar com ela depois de longo tempo. E ela, na caridade dela, eu soube que ela vai descer dos altiplanos da vida maior para se encontrar comigo. Mas eu recebi instruções que para chegar até ela eu tenho que entrar, Neio Lúcio, hein, gente? Eu tenho que entrar num regime de oração, de vigilância e de jejum. Neio Lúcio. Imagina a gente. O avô dela. Então, ele depois relata o encontro que teve com ela e a decepção dele. Por quê? Ele achou que ele ia ter um encontro particular com ela. E quando ele chega, ele faz o jejum, faz as orações, faz a preparação espiritual toda para se elevar a meio caminho, e Célia, na sua bondade, que é o mesmo espírito de Alcione, desceu até aquele plano intermediário no mundo espiritual para se encontrar com Neio Lúcio. Só que quando Neio Lúcio chega lá,
eram milhares de pessoas que queriam falar com ela. Quer dizer, e ele entendeu aí que a relação familiar deles já tinha não se perdido no sentido do amor, mas que o amor crístico dela se ampliou e tinha o mesmo amor que ela tinha por ele, tinha por milhares de pessoas, né? Depois, numa outra mensagem, ele afirma que a família Joviano, nesse culto do Evangelho, precisava se preparar espiritualmente durante uma semana. As reuniões eram terças e quartas-feiras. Precisava se preparar, porque na semana seguinte, Emmanuel havia solicitado a Alcione, Célia Alcione, que descesse até a Fazenda Modelo para falar através do Chico. O espírito dela desceria até a reunião familiar e o Chico utilizaria da sua mediunidade falante, de psicofonia, e ela daria uma mensagem psicofônica. Mas para isso, a mesma coisa, a família Joviano tinha que ficar em jejum e oração durante uma semana, para que eles tivessem condição do fenômeno acontecer. Isso está lá no livro Colheita do Bem. E aí ela vem, nós não sabemos, infelizmente eles não usaram o gravador, né? Mas na semana seguinte, que as mensagens são todas datadas, nós sabemos a data que isso ocorreu. Na semana seguinte, Neio Lúcio escreve das maravilhas que foi a palavra de Célia Alcione aos familiares, através da mediunidade falante de Chico Xavier, não é? Em outra mensagem, também de 1949, ele explica que o espírito dela havia descido do mundo maior para preparar a reencarnação do padre Carlos Clanegan no Brasil, não é? Em 1949. Ou seja, não pode ser Chico Xavier. Sinto muito, existem livros que falam que Alcione, que é Chico Xavier, mas não pode ser Chico Xavier pelo simples fato do Chico ter recebido essas mensagens, não é? Dela. Há um outro livro, que é o Mensagens de Inês de Castro. O John fez referência a ele numa das palestras dele. Em 1977, em contato com o Caio Ramaciotti, a família Ramaciotti, o Chico faz uma série de revelações em torno da Rainha Santa, Isabel de Aragão, e ele começa a receber mensagens de Inês de Castro. Inês de Castro tinha sido a companheira do rei Pedro I de Portugal, no século XIII, não é? A primeira esposa dele havia desencarnado no parto, deixando a ele com um filho, e ele então se liga a Inês de Castro, que era galega, da Espanha, e com ela tem 3 filhos. E o pai dele, o rei Afonso IV, não aceita o assunto, porque ela era de origem espanhola e ele não queria que Portugal entrasse no domínio espanhol, e manda decapitá-la escondido do filho, não é? No dia 7 de janeiro de 1363, se não me engano. E aí esse drama todo, ela vai para o mundo espiritual, e aí essa história se desenrola. O Chico vai receber esse espírito de Inês de Castro. E o espírito de Inês de Castro, através de Chico Xavier, escreve, se não me engano, durante 8 meses. E o Chico escreve, recebia durante a noite, de 11 horas da noite até a meia-noite, ligava para o Caio Ramaciotti contando a história, não é? E mandava para ele, e ele guardou essas mensagens durante muitos anos. Mas o próprio espírito de Inês de Castro revela, por exemplo, que ela foi a personalidade de há 2000 anos, filha do senador Públio Lentulus. Flávia, não é? Que muitos atribuíam a Chico Xavier essa personalidade. Ela revela também que ela foi, numa das encarnações, a rainha louca Joana de Espanha, filha do casal, os reis católicos de Espanha, que muitos também atribuíam a Chico Xavier. Então, a gente nota o seguinte: a verdade foi se
se desdobrando aos poucos, à medida que o próprio movimento espírita já estava mais maduro, afastando essas condições. Outros chegaram, inclusive, a dizer que Chico seria a Caroline Baudin, uma das médiuns de Kardec, e o próprio espírito de Inês de Castro revela que a última encarnação dela foi como Caroline Baudin, médium de Allan Kardec, onde ela se, vamos dizer assim, se redimiu diante do passado. E está claro no livro Mensagens de Inês de Castro que Inês de Castro, que é Caroline Baudin, que é Joana Louca, que é Flávia Lentulus, está na espiritualidade assessorando Isabel de Aragão durante o século XX. Isso está claro. Então não há como atribuir a Chico Xavier essas personalidades. A minha conclusão é a seguinte: o Chico pode até ter dito alguma coisa no passado para desviar o foco da atenção sobre ele, diminuir a sua própria importância diante do movimento espírita, mas a verdade é o seguinte: a partir de 1972, o foco foi sendo mudado. Eu contei o caso de Peralva, não é? Peralva veio escrever um artigo dizendo que Chico era Kardec e ia publicar no Espírita Mineiro, com a autorização da presidente da União Espírita Mineira, dona Neném Aluoto. O Chico liga para ele, meia-noite, pede a ele que não publique em 1972 e ainda afirma que o Emmanuel estava ao lado dele dizendo que este assunto viria mais tarde. Quer dizer, não era a hora. Né? O movimento espírita não estava amadurecido o suficiente para ter essa revelação. Nesta mesma época, o jornalista espírita Fernando Vormer, de Guaíba, Rio Grande do Sul, já tinha afirmado em artigo isto, que Chico era Kardec. Inclusive, ele afirma no livro A Ponte que a obra de Chico Xavier era a perfeita complementação da obra da codificação de Allan Kardec. Não é? No livro A Ponte ele afirma isto. Então, 20 anos depois, de 1972, 1992, finalmente, para nós que convivíamos efetivamente com Chico Xavier, todos nós tivemos a confirmação dele, de uma forma ou de outra, que ele era Kardec. Mas em 92, a obra já estava concluída. Ele já estava, vamos dizer assim, relaxado nesse aspecto de que a obra estava já concluída. Tanto é que ele próprio, Chico Xavier, autoriza Adelino da Silveira, seu grande amigo de Mirassol, São Paulo, a publicar o livro Kardec Prossegue. É o primeiro livro com esse tema. Não é? A partir daí nós temos, vou citar só mais 2 livros que estudam, que a pessoa pergunta aqui, onde ver subsídios que confirmam essa tese. Olha, os subsídios são muito grandes e as informações são muito grandes. Nós temos o livro A Reencarnação, Chico Xavier, A Reencarnação de Allan Kardec, de Carlos Bacelli. Nós temos o extraordinário livro do Weimar Muniz de Oliveira, que foi presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás e presidente da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, ABRAME. Ele publicou um livro em 2006, cujo título é A Volta de Allan Kardec. Mais recentemente, o nosso querido pesquisador Nuno Emmanuel, que está aqui de Portugal, tem trazido para nós artigos extraordinários, mostrando, por exemplo, mensagens que vieram, que estão lá no Reformador, 1909, 1910, confirmando que Kardec tinha reencarnado no Brasil, mensagens que foram recebidas na sede da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Né? A médium Aura Celeste, por exemplo, recebe 2 grandes mensagens, uma em 1927, dizendo que Kardec já tinha começado o trabalho, e outra confirmando que Kardec já estava em pleno trabalho em 1947. O médium Albino Teixeira também recebe Santo Agostinho, na sede da Federação Espírita Brasileira,
em 1919, dizendo a mesma coisa. Enfim, uma série de orientações, confirmações espirituais que nós só vamos achar recentemente, mostrando que agora já passou o tempo de nos enganarmos. É preciso analisar a coisa frente a frente, porque fatos são fatos. Não há como esconder fatos, respeitando a opinião diversa de alguns companheiros, mas colocando também muito claramente que a maioria das pessoas que não defende essa tese não conviveu com Chico Xavier. Eu levantei aqui, não foi para te interromper não, Geraldinho, foi para poder botar o nosso toque caseiro, porque então Dona Helenir, nesse aqui também para vender, a capa dele é, no que se podia fazer naquela época, né, em termos de desenho gráfico, é Kardec se esvainecendo, né, e depois o Chico surgindo, quase em degradê assim a capa. Então, o livro, mamãe terminava de ler, muito bonitinho, tem vários livros que ela fazia algumas observações quando ela terminava. Tem uns que ela fazia assim, agradeço a Chico e Emmanuel a bênção desse livro, ela deixava registrado. Terminava o livro às vezes, nem sempre, mas muitas vezes ela fazia alguma observação. Aí nesse ela fez assim, se eu não 92, esse livro é 92, então deve ser 92, ela escreveu assim, livro excelente. Quanto à ideia de Kardec, Chico ser Kardec, aguardarei. 3 pontinhos. Aí depois, ela deve ter relido o livro e ela deixou escrito, você vê como ela era, né? Ela deixou escrito. Hoje, Pousada Sarandi, é isso? Em aqui, algum lugar que vocês foram por aqui. Pousada Sarandi. Mas não é a pousada, não chama Sarandi, não. A pousada chama Sarandi. Data tal, já não tenho mais dúvidas. 3 pontinhos. Então, só para deixar esse depoimento. Ela, na época, comentou isso, e eu não aceitava também a ideia, não. Ela aceitou primeiro que eu. Eu falei, mãe, não é. E aí sai na Folha Espírita, a Dona Marlene. Isso. A Dona Marlene Nobre, uma reportagem na página onde estava, tinha certeza de que Chico era Kardec. Eu estava deitado na cama dela, assim, no horário, esperando o almoço, era um dia de semana, e ela me entregou como, que é isso aqui? E aí eu li, e quando acabei de ler, eu passei a ter convicção, da dúvida total à convicção. Aí ela vem aí, eu falei, mãe, não tem jeito, é Kardec. E aí, a partir daí... Combinado que você tinha com a mãe. Ah, sim. A gente, nessa conversa de mãe e filho, sobre isso aí e outras coisas mais, e tinha algumas coisas que eu falava assim, você não pode falar isso em público. Você fica quieto, você não vai aguentar a carga que vão emitir sobre de você. E eu ficava quieto. Mas aí um dia a gente falou assim, mãe, quem desencarnar primeiro, confirma com o outro isso. Confirma com o outro. Chico Kardec. Chico sendo Kardec. E passa-se talvez aí uns 8 a 10 anos, e ela veio desencarnar. E uns 4 meses depois que ela tinha desencarnado, ela aparece na reunião mediúnica, muito bem, já em função do que a gente viu desencarnado, do aspecto, e ela olha para mim e fala assim, Eu fiquei assim, numa fração de segundos, assim, é o quê? Eu não estou entendendo o que é. Aí eu me lembrei, ela deve ter pensado, né? E eu me lembrei, aí eu dei um sorriso, e ela também deu. Então eu não tenho dúvida, tá? A gente aqui no GF, a gente fala abertamente com vocês há muito tempo isso, respeitamos quem não concorda, só que eu nunca vi um argumento lógico para quem não concorda. Não é porque não é, mas por que não é? Exatamente. Se Kardec, 1910, né, na Obras Póstumas, fala isso. Tem uma coisa que eu quero dizer isso em público. A partir de 92, gente, quando Adelino publica o livro Kardec Prossegue, o próprio Chico passa a divulgar o livro, autografar o livro para os amigos. Eu, pessoalmente, recebi 2 livros, um pelo correio e ontem que eu contei, provoca o assunto, confirma o assunto, ainda pega outro livro para me autografar. John recebeu um em casa.
vários amigos, o Nuno até fez uma pesquisa, nós já temos aí talvez umas 15 dedicatórias, pessoas do Brasil inteiro que receberam o livro. E não somente isso, o médium Antônio Baduí Filho, de Ituiutaba, grande personalidade espírita, que recebe até hoje o espírito de André Luiz e de Hilário Silva, confirmado inclusive pelo Chico. O Chico sempre divulgou as mensagens que ele recebe de André Luiz e Hilário Silva. A partir de meados da década de 90, nas cometrins, confraternizações das mocidades e madurezas espíritas do Triângulo Mineiro, recebeu aí talvez umas 5 mensagens desses espíritos afirmando que Chico é Kardec. E o que aconteceu? O próprio Chico mandou imprimir essas mensagens e distribuía fartamente essas mensagens no Grupo Espírita da Prece na década de 90. Não é? Foi o próprio Chico que autorizou, por exemplo, a União Espírita Mineira, na época dirigida pela nossa querida Neném Eloto e depois pelo Pedro Valente da Cunha, a fazer publicar essas mensagens no jornal Espírita Mineiro. O Chico encarnado ainda, não é? E a mesma coisa aconteceu, foi o próprio Chico quem incentivou a Marlene Nobre a publicar essas mensagens na Folha Espírita e incentivou o Weimar Muniz de Oliveira a fazer também publicações dessas mensagens na revista Goiás Espírita. E não somente isso. Num determinado momento, por exemplo, meados da década de 90, a Marlene, sem combinar com o Weimar, a Marlene publica na Folha Espírita, leva uma centena de exemplares para Uberaba, na Casa da Prece, Grupo Espírita da Prece, e o Weimar sai de Goiânia, presidente da Federação Espírita de Goiás, levando também uma centena de revistas, Goiás Espírita, lá para o Grupo Espírita da Prece. E o Chico, muito feliz de recebê-los lá, vira-se para Weimar e fala assim: mas Weimar, você foi corajoso, hein, de publicar isto. Porque a revista Goiás Espírita é uma revista oficial do Movimento Espírita de Goiás. E a mesma coisa ele disse em relação a Marlene, e alegremente, naquela reunião pública, distribuiu os exemplares para quem quisesse levar. Não é? Então o Chico assume direta e indiretamente essa questão na década de 90. Voltando a dizer, a obra Chico Xavier, na década de 90, meados da década de 90, já tinha se completado. Você contou ontem da dona Terezinha que... Fala. Bom, respeitando naturalmente, nós falamos sobre o respeito pelas diferenças. Eu vou considerar como tese. E de fato também nos anos 80 não acreditava nessa possibilidade, nenhuma. Aliás, não se cogitava em Pedro Leopoldo de Chico ser Allan Kardec. Eu entrei no movimento em 1980, então durante toda a década nunca foi colocado publicamente no movimento espírita de Pedro Leopoldo. Eu disse a vocês que eu formei em psicologia e me interessei na década de 80 muito pela terapia regressiva a vivências passadas. Então estudei Dr. Maurice Nerton, Brian Weiss, Ellen Wambach, Edith Fiore, Maria Júlia Prieto Pérez, enfim. E me submeti a uma regressão. Eu fiz terapia, é recomendado, depois que a gente faz o curso de psicologia, se submeter a um processo terapêutico. Me submeti durante 1 ano e meio, e durante 1 ano e meio eu fiz 2 tentativas de regressão de memória, consciente. Em uma delas, eu fiquei sabendo, eu não me lembrava desse dado, na segunda vez, quando eu retornei nessa mesma terapeuta, ela tinha registrado que eu afirmei, em estado de transe, que eu teria vivido no século XIX, e conheci Allan Kardec. A sensação que eu tive é que eu era um espírita experimentador na classificação do Livro dos Médiuns. Só adorava o fenômeno. Só as reuniões de materializações, mesas girantes. É tão curioso que na vida atual eu sempre desejei participar de reuniões de materializações.
Participei apenas de uma. Essa informação ficou. Em 92, como disse o Geraldo, eu recebi, dentre muitas outras obras, e catalogava tudo que o Chico me mandava pelo correio. É diferente de eu chegar com um livro e pedir a ele para autografar, não é? Ô Chico, autografa para mim esse livro. Eu não pedi. Ele me manda o livro Kardec Prossegue. Um para mim e 2 para minha mãe. Fui ler a obra, eu falei, não é possível. Ele está dizendo que ele é Kardec. Vocês já viram como eu era naquela época. Vou perguntar. Para que eu fui fazer a pergunta? Porque o homem ficou muito contrariado. Primeira vez que eu fui a Uberaba, falou, Chico, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, meu filho, pode. Dizem que você fica muito chateado com a pergunta. Eu falei, não, meu filho, pode fazer. Você é Kardec? Ô, gente, ele tinha um movimento com a boca, a mão aqui, um movimento com a boca, muda de assunto se não sobrava alguma coisa para a gente. Ele não disse nem que sim, nem que não. Tive que mudar rapidamente, mesmo porque eu não conversava muitos assuntos doutrinários com Chico. Era o trivial, era o cotidiano. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: se ele não concordava com o conteúdo da obra, por que ele nos enviou? A mim e a milhares de amigos espalhados pelo país. Essa é a pergunta que eu faço. E em 98, aliás, no congresso, eu encontrei com Adelino. Falei, Adelino, posso te fazer uma pergunta? Falei, pode, claro. Você publicou essa obra, Kardec Prossegue, sem autorização de Chico Xavier? Ele falou assim, você está louco? Você está maluco? Nós, ligados ao Chico, vou publicar uma obra sem autorização dele? E digo mais, ele pegou na capa e autorizou a capa. Isto está na volta de Allan Kardec do Dr. Weimar. E em 98, bom, o assunto ficou lá fermentando e gerou aquela polêmica no movimento. Um desrespeito de todos os lados. A gente fala muito do respeito pelas diferenças, mas a gente não consegue conviver com um pensamento diferente. Concordemos ou não, fato é fato. Concordemos ou não, gostemos ou não, mas vamos respeitar a posição do outro. Em 98 ele me manda uma caixinha de mensagens do livro, da mensagem psicografada pelo Baduí, A Volta de Allan Kardec. Eu falei, meu Deus do céu, de novo o mesmo assunto. Quer dizer, se ele não concordasse, porque o Chico era muito cuidadoso, rigoroso. Quantos médiuns foram atrás dele para prefaciar uma obra? E ele prefaciava? Não. Porque Chico prefaciar uma obra é avalizar a obra, concorda? É autorizar a publicação da obra, é dar um destaque àquela obra. Ele não faria isso. E aí a reflexão que eu faço, e hoje para mim, respeito quem pensa diferente, mas para mim já é uma convicção, é um fato para mim. Se ele não concordasse, em respeito que ele tem ao nosso movimento, porque o dizer dele era sempre e sempre foi, sim, sim, não, não. E alguém fala assim, mas por que ele nunca disse? Ele nunca diria isso. Nós estamos falando da humildade de Francisco Cândido Xavier, porque senão iriam dizer que ele queria ser dono do espiritismo. Uma vez uma companheira, mas o que os espíritos falam sobre isso? O Chico respondeu, fulano, os espíritos dizem que ele é Kardec, mas eu não acredito. Chico Xavier. Conta essa história para a gente ir para o intervalo. Aí a gente volta com outros. Essa história é muito interessante. Muitos de vocês devem conhecer Dona Terezinha Santos, do Rio de Janeiro, né? E grande amiga de Chico. E nós até gravamos o depoimento dela, está disponível no portal Saber Espiritismo. Aliás, convido a vocês que queiram escutar os podcasts sobre a vida e obra de Chico Xavier, na série Recordando Chico Xavier, que acessem o www.saberespiritismo.com. Tudo gratuito, viu, gente? Não tem cobrança de nada. Podem divulgar à vontade. E num desses podcasts nós gravamos
o depoimento de Dona Terezinha de Castro, lá do Rio de Janeiro. Ela estava em Uberaba, ela tinha acabado de ler a obra Obras Póstumas, de Allan Kardec, aquela parte em que Kardec fala minha volta, não é? O Espírito da Verdade, o Espírito de Zéfiro, espíritos amigos, falam com Kardec que, se fosse possível ele permanecer no corpo por 200 anos, ele ficaria. Mas como pela lei natural isso não era possível, era preciso que ele terminasse a obra, a Gênese, retornasse ao mundo espiritual, onde ele iria ficar por pouco tempo para se preparar para a nova reencarnação, para completar a tarefa, né? E que no século seguinte ele finalmente veria o fruto da plantação que ele houvera feito no século XIX. Enfim, e ele ainda conclui, o próprio Kardec conclui, pelos meus cálculos, entre uma encarnação e outra... Cedo. Ia começar cedo. Exatamente, porque ele começou como Kardec com 55 anos, né? E na próxima encarnação ele já começaria jovenzinho. E ele fala assim, escreve lá, pelos meus cálculos, entre uma encarnação e outro período de transição, eu calculo que eu estarei de volta, no máximo, no início do século XX. Kardec escreve, no início do século XX. E então, acontece, Dona Terezinha de Castro tinha lido isto, e estava com isso fresco na cabeça, não é? E lá em Uberaba, ela saindo com Chico e tal, eles terminaram a reunião da Comunhão Espírita Cristã, só ela e Chico. Aí ela aproveitou o momento ali que só estavam os dois e caiu a ficha nela, né? Assim, gente, Chico é Kardec, ela pensou. Na mesma hora, né? Teve esse pensamento, e aí, feliz, ela vira para o Chico e fala assim, Chico, você é Kardec. E aí o Chico olha para ela, ri, e olha para ela e fala assim, Terezinha, os espíritos me contam isso, mas eu não acredito. Fantástico, né, gente? O Chico é assim, um mestre, quando ele quer nos mostrar a humildade dele. Os espíritos, quer dizer que os espíritos falam com ele que ele é Kardec, não é? Olha só, uma situação, ela deu esse testemunho, e nós, inclusive, passamos o áudio da voz dela no encontro dos amigos de Chico Xavier de Goiânia, não é? Onde falamos sobre esse assunto. Então, é bastante interessante tudo isso. Voltando a dizer que é uma questão... Muita gente fala assim, mas o que interessa isso? Se não interessasse, o próprio codificador não tinha colocado na Obras Póstumas, né? Claro que não foi ele que publicou Obras Póstumas, mas ele fez as anotações que depois viraram livro. E tem uma outra questão, que é a seguinte: nós espíritas, os católicos não vão estudar a reencarnação, vão. A reencarnação não faz parte dos conhecimentos da doutrina católica. Os protestantes haverão de estudar a reencarnação? Não. Eles são contra essa ideia. Os judeus o farão? Também não. Então, quais as doutrinas na Terra que falam de reencarnação? Então, é o budismo, o hinduísmo, e no Ocidente qual é? O espiritismo. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a lei da reencarnação, a pluralidade das vidas sucessivas. Ora, então nós não podemos ter o direito de estudar um caso de reencarnação que é o do próprio codificador? Fica a pergunta. Gente, vamos fazer um breve intervalo, que tem muita pergunta aqui, tem um café esperando por nós, e a gente volta, tudo correndo bem, antes das 6 a gente termina. John, troca a cadeira.